Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão começou a preparação para a partida contra o Atlético Mineiro, que pode ser a partida do título do Campeonato Brasileiro, que acontece nesta terça-feira. Claro, tudo depende de uma combinação de resultados. A gente vai analisar isso aqui, o João Guilherme falando sobre essa expectativa do Flamengo. Tem os comentaristas da Gazeta analisando a preparação de Flamengo e Palmeiras para a final da Copa Libertadores da América, e o Vene Casagrande falando sobre Léo Ortiz. Léo Ortiz vai jogar a final da Libertadores? Vamos analisar toda essa especulação, a preparação do Mengão. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. E antes de a gente começar o vídeo, vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e já deixe o seu palpite para a partida entre Atlético Mineiro e Flamengo. Deixe os créditos ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Não está definido. Essa história aí de Abel Ferreira, já entreguei o campeonato, isso é tudo balela. Na minha época de criança, eu ouvia minha avó falando o seguinte: isso aí é conversa para boi dormir. O Abel Ferreira quer tirar o foco, do momento ruim do Palmeiras, que o time dele não vem jogando bem, não ganha há 4 partidas, tinha uma vantagem de 3 pontos e 2 vitórias no campeonato e jogou isso tudo no ralo porque não está bem. E aí, numa semana de Libertadores da América, ele vem com esse discurso de não dá mais, tá difícil, vamos focar na Libertadores, e joga um favoritismo para o lado do Flamengo, Essa é a estratégia, se fazer de vítima. E a galera adora isso, compra o discurso. Só que nós já somos suficientemente experientes para não cair mais nessa balela, Até porque o campeonato não tem nada definido, gente. O Flamengo tem 4 pontos de vantagem, jogam terça-feira no mesmo horário, 9h30 da noite, Grêmio e Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo pode perder para o Atlético e o Palmeiras ganhar do Grêmio? Pode. Se isso acontecer, o campeonato estará aberto. Se não acontecer isso, aí realmente vai ficar muito difícil, Se o Flamengo vencer e o Palmeiras perder, o Flamengo será campeão terça-feira. Se o Flamengo vencer e o Palmeiras empatar, o Flamengo praticamente já será o campeão brasileiro, porque aí o Palmeiras vai ter que tirar uma diferença de 20 no saldo de gols, ou seja, o Flamengo será também campeão brasileiro. Mas o campeonato não acabou. Isso é tudo aí, é narrativa e é balela para tirar o foco do mau momento do Palmeiras. Tanto é que só se fala nisso, Não se fala por que o time não está jogando bem, que os jogadores estão em uma fase, o trabalho do Abel nesse momento é ruim, não se fala nisso. Só se fala na declaração do Abel, ou seja, desviou o foco. Estratégia do Abel, mas que a gente já conhece, há muito tempo no futebol, bem antes dele chegar por aqui. Beleza? E o grau de deboche do Arrasca está cada vez maior. É impressionante o que estamos assistindo com Georgian Arrascaeta. A gente pensava que ele era bom, que ele era craque, mas ele é melhor e mais craque do que a gente pensava, Incrível, cara. 31 anos, no auge, contrato renovado até 2028, podendo ir até 2029. Vai nascer o filhinho agora em dezembro. O homem está inspirado e está ficando cada vez mais gigante na história do Flamengo. Olha, eu não tenho a menor dúvida que nós já podemos dizer, principalmente depois de sábado, caso o Flamengo ganhe a Libertadores, que a Arrascaeta já está se tornando o segundo maior camisa 10 da história do Flamengo. Só perde para o Zico. Porque, gente, se ele e o Bruno Henrique conquistarem a Libertadores no sábado, eles serão tricampeões da Libertadores. Aliás, o Felipe Luiz também. 2 como jogador e 1 como treinador. Esses caras estão se tornando lendas da história rubro-negra e nós estamos vivendo tudo isso. Estamos vendo a história. No futuro,
o meu filho vai falar para o meu neto sobre Arrascaeta. Porra, tinha um camisa 10 no Flamengo, esse aí jogava muito. Da mesma forma que nós falamos para os nossos filhos e netos sobre Zico, né? A gente fala, veio passando de geração em geração. As futuras gerações falarão do Arrascaeta, cara. Falarão do Zico e falarão do Arrascaeta. Pô, eu vi o Arrascaeta jogar. Não tem a famosa frase, eu vi o Zico jogar? Tem muita gente que vai falar, eu vi o Arrascaeta jogar. É isso, uma lenda, um imortal rubro-negro. E um detalhe, com no mínimo mais 3 anos pelo Flamengo. Onde ele vai chegar? O que ele pode conquistar? Ele está perto, junto com o Bruno Henrique, de atingir a marca de 17 títulos. Porque se ele ganhar o Brasileiro e ganhar a Libertadores, ele atingirá 17 títulos. Ele e Bruno Henrique irão abrir ainda mais vantagem como os jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo. Gigante, cara, gigante. Nós vamos falar, eu vi Arrascaeta jogar, eu vi Bruno Henrique jogar. Que coisa impressionante. Eles estão na primeira fila da galeria dos imortais rubro-negros. Zico está num patamar isolado, acima de todos, mas os dois, eles estão começando a se desgarrar, hein? Olha, nós estamos vendo a história. Os nossos olhos estão registrando algo que será falado por gerações e gerações. Uma loucura. Então, vamos aproveitar e vamos curtir esse momento. A história sendo reescrita, a história ela é escrita todo tempo, né, cara? Só que o que eu quero dizer é que nós estamos vendo um capítulo da história do Flamengo tão marcante quanto foi aquela era de ouro do Zico, do Júnior, do Leandro, do Cláudio Coutinho, do Carpegiani, do Nunes, né? Que chegou ao topo do mundo, campeão mundial. Aquilo ali durou alguns anos, começou lá em 78 e foi até 83, ali quando o Zico saiu, foi vendido para o Santos, para o Udinese, ganhou a final contra o Santos do Campeonato Brasileiro. A partir dali as coisas começaram a reformular. Mas esse momento do Flamengo, que começou com grandes conquistas em 2019 e que vem aí ao longo dos anos se confirmando, a exceção foi 2023, que não ganhou nada, mas o Flamengo ganhou títulos em 19, em 20, em 21, em 22, em 24, em 25. O Flamengo já tem 2 títulos em 2025. Carioca e Supercopa do Brasil. Ganhou título, pô. Você sabe qual foi o último título do Palmeiras? Campeonato Paulista de 2024. Se o Palmeiras não ganhar nenhum título este ano, ele vai bater 2 anos sem ganhar títulos. O Flamengo ficou 1 ano, de 19 para cá. O Palmeiras ficou 19 sem ganhar título. O Palmeiras não ganhou título ainda em 2025 e ganhou o último no início de 24 Campeonato Paulista. De lá para cá não ganhou mais. Então, gente, o Flamengo, ele está mostrando e construindo uma história, ele está muito mais consolidado, muito mais estruturado, muito mais preparado para fazer uma história ainda maior do que já foi feita. O Rui Castro, em um dos eventos de comemoração dos 130 anos do Flamengo, disse: os primeiros 130 anos foram os mais difíceis. E é verdade. O Flamengo está preparado para alçar voos ainda maiores. E esta semana, ela pode determinar uma era no futebol brasileiro. E eu diria até sul-americano. Porque Flamengo e Palmeiras estão aí dividindo o protagonismo. Quem vencer esta final de sábado em Lima supera o rival, se tornará o primeiro tetra brasileiro da Libertadores e vai assumir o comando isoladamente da hierarquia do futebol brasileiro na América Latina. Então é um jogo que determina uma era. E essa era, ela está com boa chance de ser rubro-negra. Uma era que tem o vermelho e preto como destaque.
Vamos aguardar. Muito bem. É uma rodada que o Flamengo pode ser campeão brasileiro na terça. Para que isso aconteça, o Flamengo tem que vencer o Atlético, que terá 8 desfalques, e tem um papo lá em Belo Horizonte que eles querem tirar o jogo da Arena MRV, porque não querem ver de novo o Flamengo campeão dentro do estádio deles. Seria o fim do mundo para o Atlético. Então eles querem levar o jogo para o Independência. Eles estão com medo de ter o estádio amaldiçoado, porque o Flamengo, se for campeão lá pela segunda vez, passa a ser o estádio do Flamengo, né, cara? E eles estão apavorados com isso. E vem aí de uma sequência de derrotas em finais, e há um papo aí de que pode passar o jogo para outro estádio. Eu não acredito, porque está em cima da hora e vai ser lá mesmo. E o Flamengo pode ser campeão lá. O Flamengo ganhando e o Palmeiras perdendo, o Flamengo é campeão. O Flamengo ganhando e o Palmeiras empatando, o Flamengo é campeão brasileiro também. Então, minha gente, tem chance, né? Tem chance. Desde que aconteçam essas combinações de resultados. Não tem lógica no futebol muitas vezes. Você curte essa final de jogo único? Eu não. Curto. Eu curto. Eu acho que favorece o time mais fraco. O time que está no pior momento. Quando você tem 2 jogos... Boa notícia pro Palmeiras, então? Eu acho que sim. Se fosse 2 jogos, Palmeiras e Flamengo, eu acharia mais ainda que daria Flamengo. Mas num jogo só, é o que o André falou. Um erro da arbitragem, um erro do zagueiro, uma falha do goleiro, o escorregão que o André teve na outra Libertadores, muda tudo. Miller, pra você, campeão da Libertadores, quem nós estaremos falando aqui domingo, parabenizando quem? Flamengo ou Palmeiras? Flamengo. Não Não só só Flamengo? porque é mais time, mas também porque está jogando mais que o Palmeiras atualmente. Atualmente. Jogo único, você não acha que é uma... Não, eu levar gosto esse de 2 pra- jogos. 2 jogos, Eu né? gosto de 2 jogos. Eu defendo 2 jogos também. Seria uma grande festa no Allianz, uma grande festa lá no Rio de Janeiro. Os torcedores que acompanharam durante toda a temporada são sacrificados e o jogo fica muito elitizado. Eu sou contra esse tipo de situação e a decisão do campeonato acaba indo muito para esse fator do imponderável. É lógico. Né? Porque eu acho que se fosse 2 jogos, é muito mais fácil cravar no Flamengo em 2 jogos É isso aí. do que num jogo com o Palmeiras. Esse negócio de elitizado me pega também para preferir 2 jogos. Só vai rico para Lima. Você não vai, assim, em tese. Só quem tem condições. O Alex, estaremos aqui falando sobre o Palmeiras campeão da Libertadores ou sobre o Flamengo, lembrando que o Flamengo não tem Plata, não tem Pedro. Alex vai pensar. Vai pensar. Eu tô pensando. Ele tem que pensar. O Chico Lang mandou uma mensagem aqui, já deu o palpite dele. Ah, é? Não, pediu pra pensar. Ele pediu. Quer pensar, Chico? Peraí, quer pensar? Ele falou que quer pensar. Flamengo e Palmeiras, Chico tá na dúvida. Paulo Sérgio, quem será o campeão da Libertadores? Então, vocês lembram como é que foi o jogo do Flamengo e Palmeiras no Maracanã? Qual, esse último agora? O Flamengo jogou muito bem, jogou com inteligência, sabendo que o Palmeiras estava numa melhor fase no momento. Tava mesmo. Então o Flamengo hoje ele aprendeu a jogar contra o Palmeiras. E uma final, você tem que saber jogar também. E os Então, os 2 jogos do brasileiro, o Flamengo ganhou. 15 jogos, gente. São 15 jogos do brasileiro que o Palmeiras não vence. Se o Flamengo Tá na memória, hein, Weber? o último Mas jogo, incomoda. jogou esse último jogo contra o Palmeiras, jogar da mesma forma, com a mesma determinação, com o mesmo foco, a mesma pegada, com certeza nós vamos estar comemorando o Flamengo. Chico Lang me respondeu aqui quem será o campeão da Libertadores e me surpreende. O quê? Me surpreende. Não, não vai Nossa, falar fiquei que ele... surpreso. Flamengo. Flamengo. Ó, eu quero, Paulo Sérgio, já que está com a palavra, eu quero 2 jogadores. O Alex não E o Alex, respondeu. tô aguardando ansiosamente. Eu tava esperando. Alex. O Flamengo tá com tanta cara de campeão que o Palmeiras vai ganhar. Ah, foi bem, me surpreendeu também, viu? O André Reis fez até assim. Eu achei que ele fosse naquela, é tão favorito, que vai Eu ganhar. sou obediente, eu respondo a pergunta do apresentador. Entendi. Ele falou quem vai ganhar, ele não falou quem é favorito. Se ele me pergunta quem é o favorito, eu respondo Flamengo. Então aproveite e Favorito. escolha nos 2 elencos, você em casa também vai interagindo com a gente aí com o Marcelo Bacelli. Escolham dentro dos dois elencos 2 jogadores que podem ser fator decisivo, que podem sair como grandes heróis dessa conquista do tetracampeonato. 2 jogadores, pode ser 2 do Flamengo, 2 do Palmeiras, pelo que jogaram na Libertadores até agora. Aliás, você tem, ô Chile, a campanha de Palmeiras e Flamengo, o desempenho deles dentro da Libertadores, enquanto eles pensam aí em 2 jogadores decisivos, Chile? Por gentileza, se tiver... vamos lá, campanha, Palmeiras e Flamengo, desempenho deles na Libertadores. 12 jogos para cada um, 10 vitórias do Palmeiras, olha que loucura os números, né? 7 do Flamengo, um empate
para o Palmeiras, 3 empates para o Flamengo, 1 derrota para o Palmeiras, 2 derrotas para o Flamengo. Volta, segura o Salazar um pouquinho, só tirar ele da tela, pingaram o Salazar na tela para mim aqui. Isso, ele já volta e está lá em Belo Horizonte. Aproveitamento 86,1 para o Palmeiras, 66,6 para o Flamengo. Complementando o desempenho deles, virando a página, chileno, jogos, vitórias, empates, derrotas e aproveitamento, você tem 30 gols marcados do Palmeiras, 12 do Flamengo. 12 do Flamengo. O futebol é louco, A velho. primeira fase do Flamengo foi bem... Se a gente olha só os números aqui, Ô, Garrafa, se a gente olha só os números aqui, a coisa complica. 9 gols sofridos do Palmeiras, 5 do Flamengo. Certo. Saldo de 21 do Palmeiras, 7 do Flamengo. Vale ressaltar que o Flamengo, por 2 vezes, ele teve prestes a ser eliminado da Libertadores. Na fase de grupos, ele quase perde pro Tátira, no Maracanã, que foi o pior time da fase de grupos, entre todos. Ele no último minuto, o Rossi salvou um gol do Tátira que eliminaria o Flamengo. E depois, contra o Estudiantes de La Plata, ele foi pros pênaltis lá na Argentina e quase perdeu o jogo. Mas chegou. Então, mas chegou. É loucura, é futebol. Por isso que a gente ama esse esporte. Por isso que a gente ama esse É o que eu esporte. falei, no último jogo lá no Maracanã, o Flamengo não estava atravessando uma boa fase e ganhou o jogo. Veja bem, Garrafa, essa estatística aí pra final não vale. O que vale é o que os times estão jogando no Campeonato Brasileiro. Vale a praticidade. Não se, esses números Isso aí... é coisa do chileno, não tem nada a ver com isso. Eu falei, chileno, nem coloca isso daqui, né? E o chileno, a garrafa, precisamos colocar. Eu falei, ó, eu conheço o Miller vai arrebentar com essa estatística que você fez, vai comentar, vai destruir você, chileno. Você vai ficar pra pizza depois. Eu falei pra você. Eu não colocava. Você quando deu a ideia, né, eu falei, pra quê? É muita demanda. Não é? Eu falei, é muita demanda, tenho coisa pra caramba. Aí você quis colocar, o Miller foi na veia, eu tô com o Miller, fechadíssimo com o Miller. Ô, Alex, começo com você. 2 jogadores, independentemente de Flamengo ou Palmeiras, lembrando que o Salazar, vocês já viram, ele já pingou na tela, ele tá ao vivo lá no Mineirão. O Corinthians perdeu de 3-0, a gente vai pra Belo Horizonte. 2 jogadores, qual é a sua aposta na ordem? Jogador assim, você fala, esse cara é o cara decisivo. 1 de cada ou 2 de cada? 2 dos 2 elencos, você pode escolher 2 do mesmo time. Eu quero saber o segundo jogador mais decisivo, na sua opinião. Segundo, Vitor Roque. O mais decisivo, Arrascaeta. Paulo, segundo mais decisivo da grande final. A TV Gazeta estará lá com o José Paes arrumando as malas para acompanhar no Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda, tudo da final da Libertadores. O segundo mais decisivo? Tô com o Alex, Vitor Roque e Arrascaeta. Olha. Que é isso, hein? Ó, chileno. Que habilidade. Dando na minha cara. Ó, chileno. Aí, garrafa. É rápido, hein? Você viu, chileno? Vamos conversar isso aí, esse programa, viu? O Paulo Sérgio e o Alex falaram Arrascaeta e Vitor Roque. 58 jogos pro Arrascaeta, 55 pro Tigrinho, 23 gols marcou o Arrascaeta, 20 o Vitor Roque. E sempre lembrando que o Arrascaeta não é atacante de área. 17 assistências. Arrascaeta, 5 do Vitor Roque, ele é finalizador. Média de participação em gols, 0,69 pro Arrascaeta, 0,45 para o Tigrinho. O Arrasca tá fazendo o melhor ano da carreira dele. André Reni, muda alguma coisa nesse cenário? Não, são os 2 caras que... O Rossi não pode ser, gente? Pode, então, mas aí também. Mas é o que eu ia falar, ó, mas eu vou para poder fugir, porque eu acho que isso aí vai ser... Fica à vontade. Eu vou nos 2 goleiros. É isso aí. Eu ia falar o Rossi e Carlos Miguel. Peças Eu acho que hoje em dia a gente tem visto finais. Que jogo goleiro, único, né? jogo O cara tá único. estrelado, não entra a bola, o outro não tá bem. Pênaltis. Por isso que eu gosto do... Eu vou fugir um pouquinho, vou nos 2 goleiros. 2 goleiros. Loebli. Eu vou no Carlos Miguel, acho que até pela característica do jogo ele pode aparecer muito bem nessa partida, mas como eu gosto do circo pegar fogo, e ele só vai jogar devido ao circo do tribunal, porque a Conmebol tornaria o Bruno Henrique suspenso, eu tenho comentado qual é, que o final de Libertadores 1-0 gol do Bruno Henrique. Aí eu quero ver o circo, todo mundo que defendeu, que não foi nada, que auditor foi em arquibancada com a camisa do Flamengo e depois absolve o jogador, aí eu quero ver. Então é Carlos Miguel e Bruno Henrique. Bruno Henrique. Miller, pra você. 2 jogadores Flaco decisivos. Lopes e Arrascaeta. Flaco Lopes e Arrascaeta. Bacégio. Eu vou de Vitor Roque e Arrascaeta. Vitor Roque e Arrascaeta. Eu vou de Arrascaeta e Rossi. Eu não vou nos 2 do Flamengo. Os 2 do Flamengo. Porque com um gol diante do Red Bull Bragantino, Bruno Henrique igualou Germancano, jogador do Fluminense, como o 3º maior goleador do novo Maracanã,
com 63 gols. Pedro é o líder, com 104, e Gabigol está em segundo com 80. Cara, o Pedro tem muito gol no novo Maracanã. Nem todos são, mas obviamente a grande maioria com a camisa do Flamengo, mas ele também fez gol pelo Fluminense, assim como o Gabigol fez gol no novo Maracanã jogando pelo Santos, e o Bruno Henrique também. Então, fica aí esse dado. Inclusive o Bruno Henrique cresceu muito de produção, tenho gostado dele nos últimos jogos, vai ser com certeza o centroavante titular na final da Libertadores. Mas antes da final da Libertadores tem Atlético Mineiro na terça. O Flamengo não será mandante, mas a gente precisa trazer essa informação aqui, ó. Líder na média de público no Brasileirão e no ano, Flamengo supera a marca de 1 milhão de ingressos vendidos como mandante no Brasileirão 2025. Com mais 64 mil pagantes na vitória por 3-0 sobre o Bragantino, o rubro-negro totaliza 1.045.734 torcedores em 18 jogos como mandante no campeonato, todos no Maracanã. E no dia 3, numa quarta-feira, Flamengo e Ceará será o jogo de despedida do Flamengo no Maracanã, no Campeonato Brasileiro. Pode ser o jogo do título, caso o Flamengo não consiga o título na terça-feira diante do Atlético Mineiro. E novamente, embora seja uma quarta-feira, sem sombra de dúvidas, o Flamengo vai colocar aí quase ou mais 70 mil pessoas presentes no Maracanã para esse duelo com o Ceará no dia 3 de dezembro, tá? Obviamente, até lá, saberemos se o Flamengo é o campeão da Libertadores ou não. E por falar em Libertadores, será que Léo Ortiz pode ficar fora? Ó, a matéria do GE. Esforço contra o Racing custa caro, mas Léo Ortiz prevê novo sacrifício para jogar a final da Libertadores pelo Flamengo. O zagueiro montou um esquema de força-tarefa para estar em Lima. O estiramento no tornozelo aconteceu no jogo contra o Palmeiras e preocupava para a semifinal contra o Racing, 3 dias depois. Ortiz montou uma força-tarefa para tentar se recuperar. 4 sessões de tratamento em apenas 24 horas. Os cuidados se dividiram entre o CT e a própria casa, onde ele mantém uma estrutura particular que é integrada com a metodologia do clube. No sacrifício, Ortiz ficou no banco no Maracanã, mas não jogou. O objetivo passou a ser o jogo da Argentina apenas 10 dias após a lesão. O tratamento intenso continuou com horas de trabalho em casa e no CT. Mesmo sem estar 100%, o zagueiro fez uma infiltração no tornozelo, jogou os 90 minutos e caiu em lágrimas após a classificação. O esforço custou caro e fez a lesão se agravar, colocando em risco inclusive a final da Libertadores. Foi aí que Ortiz iniciou a segunda etapa da força-tarefa e determinou a nova meta, estar em Lima. O camisa 3 aumentou a rotina de recuperação e vem fazendo sessões diárias de fisioterapia em casa, além dos trabalhos no CT. O tratamento acontece nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. No CT ele ainda não foi a campo e trabalha apenas na academia. A expectativa é que o zagueiro vá a campo nos próximos dias para iniciar a transição. Assim como na semifinal, Ortiz já disse a pessoas próximas que não admite ficar fora de um jogo histórico como a final da Libertadores e está disposto a mais um sacrifício. A necessidade de uma nova infiltração é avaliada, visto que, se for campeão, ainda tem o Intercontinental, além do início da temporada 2026 já em janeiro. Eu vou dar minha opinião, tá? Diante disso tudo aqui, inclusive confirma a informação que a gente trouxe na época, que a lesão tinha sido extremamente grave, e aí eu vi gente debochando só porque ele estava em campo contra o Racing 10 dias depois. Gente, ele fez esse sacrifício, tomou uma infiltração para poder jogar. Se custou caro ou não, eu não posso dizer isso. Quem tem que dizer isso é o departamento médico do Flamengo, não sou eu. Mas depois desse jogo, que foi no dia 29 de outubro, ele não entrou mais em campo. É óbvio que colocou em risco a temporada dele. E eu não botaria o Léo Ortiz para jogar na terça contra o Atlético Mineiro. Sem chances, grama sintética ainda, esquece, não colocaria. Não colocaria também o Danilo, que pode ser o reserva do Léo Ortiz na final da Libertadores, e nem o Léo Pereira. Vene como assim, zaga inteira reserva? Sim. Eu colocaria o Iago ou até mesmo o Pulgar para jogar de zagueiro. Não arriscaria, de verdade. Estamos a 4 dias da final da Libertadores. Não vale o risco. O Flamengo tem uma gordura para queimar no Campeonato Brasileiro e mesmo se jogasse com essa zaga que eu acabei de mencionar, teria chance de vencer o Atlético Mineiro, que está cambaleado, morto. Quem viu o jogo do Atlético Mineiro contra o Lanús na final sul-americana pôde perceber, mesmo eles dando a vida, eles não conseguem jogar bem. Eu não colocaria. Eu acho, assim, vou ser muito sincero, não colocaria o Rossi, mas quem, cara, que eu não colocaria? Jorginho não colocaria, Arrascaeta não colocaria. É o momento de preservar os atletas, de não correr risco. Não vale a pena o risco, porque o Flamengo tem uma final que o Palmeiras vai vir com aquela gana, com aquela raça,
porque eles vão querer ganhar pelo menos um título na temporada, embora o brasileiro não esteja perdido de vez, mas a gente sabe que é muito difícil. Mas eu não caio naquela balela que eu falei para vocês do Abel Ferreira, já perdemos o título, não. Ele está jogando a pressão para cima do Flamengo. Mas a gente sabe que para o Flamengo perder esse Campeonato Brasileiro tem que fazer um malabarismo absurdo. Então eu pouparia geral, até porque o Palmeiras vai poupar geral contra o Grêmio. Ou vocês acham que não, vai colocar o time inteiro titular? Duvido. Eles estão pensando na Libertadores, obviamente, eles querem garantir pelo menos um título. Então, enfim, se foi falta de responsabilidade ou não, quem sou eu para dizer isso? Vi muita gente alegando isso, eu acho leviano criticar o departamento médico sem saber, até mesmo o jogador, que o jogador entrou em campo porque ele quis, porque ele topou. Então, enfim, essas são as informações do momento. O Flamengo viaja nessa segunda para Belo Horizonte. O Flamengo joga em Belo Horizonte, volta ao Rio de Janeiro e na quarta vai ter o famoso Aeroflá à tarde, na hora do embarque da delegação para Lima. E será que vai ser o Aeroflá com o Flamengo já campeão brasileiro? Arrisco a dizer que se isso acontecer, será o maior Aeroflá da história. E quando eu falo Aeroflá, de todos os clubes que fizeram essa manifestação de apoio antes de viagem. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, na manhã desta segunda-feira, o Flamengo está em preparação para a partida contra o Atlético Mineiro. E vamos ficar de olho para ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida. Qual será o time que vai entrar em campo, né? E aí, qual é o seu palpite para Atlético Mineiro e Flamengo? Eu vou deixar aqui meu palpite. Para mim vai dar Flamengo 1, Atlético 0. Mengão ganha por 1-0 essa partida. É uma partida fora de casa. Provavelmente o Felipe Luiz vai poupar alguns jogadores. Então vai ser uma partida meio truncada, difícil, mas eu acho que o Flamengo vence sim. 1-0 Mengão. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu palpite registrado. Vamos ver quem vai acertar o palpite dessa rodada. E a gente se vê no próximo vídeo.